lançamento do livro do meu amigo Bernardo Dick. A genealogia nos ensina isso aí, né? Cada livro que a gente escreve, a gente faz um monte de amigos. E se descobre alguns parentes, como eu descobri também, parente meu, parente do Ricardo, que é um Schmidt aqui da Picada Café. Os nossos agradecimentos aos que estão presentes, que nos honram, em especial os familiares do Sr. Aldino Bernardo Dick, autor do livro que estamos lançando nessa data. Esse livro foi mais uma obra organizada pelo Genealogia RS. Meu nome é Nélio Jair Schmidt, sou diretor do Genealogia RS, esqueci de dizer lá no início. Editado pela Zemud, editora, da Sandra e do Kleber, que se encontra presente aí, vem nos prestigiar também, tá? E impresso pela Gráfica Palotti. Então, chamaria agora o seu Décio para fazer a sua fala. Sim. Bom dia. Bom dia a todos. Especialmente para o autor do livro, Aldino Dick, que a gente se conhece de muitos anos, né? Inclusive o Aldino tem algumas coisas comuns comigo. Estudou no Colégio Santo Inácio dos Padres Jesuítas, no Cabas, né? Um pouco antes de mim, não fomos exatamente contemporâneos. E conheci o Aldino como funcionário público, eu também fui funcionário público, e o Aldino se destacou uma pessoa extremamente competente no serviço público. Ele foi um funcionário do Badesul e, como uma pessoa muito competente, ele foi chamado para prestar serviço no governo federal, muitos projetos, por exemplo, dos trens metropolitanos, ele trabalhou nisso, planejamento. Foi convidado também pelo governo estadual e, inclusive, pelo governo municipal de Porto Alegre. Então, conheço o Aldino dali. Mas nunca sabia que o Aldino era ligado a questões de genealogia, de história, estudo da família. Um dia eu estava lá na Cúria Metropolitana de Porto Alegre e encontro lá o Aldino, enfurnado lá pesquisando os livros de registros de batismos, casamentos, óbitos, né? E aí foi aquela conversa. Os genealogistas, quando se encontram, a conversa é demorada, porque bebem da mesma cachaça, que é a genealogia. E depois não ouvi mais nada do estudo do Aldino. Um dia ele me liga para eu ser o prefaciador do livro. O livro estava pronto, né? Então, ele me mandou o trabalho que eu tinha feito, né? E um trabalho excelente. Eu não costumo mais aceitar fazer prefácios de livro, porque todo mundo pede, aí a gente não faz o trabalho da gente, né? Eu tenho vários livros em andamento, né? Mas, como é um trabalho muito bom, conheço o Aldino, então resolvi fazer o prefácio do livro do Aldino. E eu posso dizer que o Aldino fez um trabalho muito bem feito, muito correto, muito competente. Ele pesquisou os livros de batismos, casamentos e óbitos de todas as paróquias onde os Dick se espalharam, né? Depois da chegada no Brasil. E esse é o trabalho correto, porque todo historiador já sabe que não dá para ir em cartório. Não tem jeito, porque cada certidão tu vai pagar e nunca vai obter aqueles dados que tu precisa para o livro. Mas o Aldino, ele foi muito além disso. Ele viajou procurando os descendentes dos vários ramos da família Dick
e fez um trabalho de entrevistas, de gravações, que é muito importante para perpetuar a história da grande família Dick, né? E o mais interessante foi o seguinte: o Albino, ele descobriu três grandes ramos da família Dick. Não sabia, evidentemente, se eram parentes ou não, mas ele pesquisou os três ramos, e mesmo depois que ele descobriu qual é o ramo dele, ele fez o trabalho do ramo dele e concluiu os outros dois ramos para deixar um legado para aquelas outras famílias, mesmo não sendo parentes, né? Eu acho que foi muito interessante. De um desses ramos, que não é o do Albino, eu conheci o professor Twiscon Dick, que foi reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fui funcionário técnico em educação, e foi realmente um grande homem que fez um trabalho exemplar na área de biociências, né? Então, ele é um descendente de uma dessas famílias. E o Albino pesquisou vários expoentes desses vários ramos, né? E escreveu um pouco da história de cada um. Isso é muito importante. E depois fez o trabalho detalhado da árvore genealógica, quer dizer, os antecedentes do imigrante que veio e os descendentes. Então, um trabalho muito bom. E tem uma questão, né, dos três ramos da família Dick. Então o Albino fez toda uma pesquisa para ver se eles eram parentes. Não, até onde ele pôde ir, não descobriu nenhum parentesco, né? Apesar de serem localidades relativamente próximas da Alemanha. E o ramo do Albino é de origem católica. Os outros dois ramos são de origem evangélica, né? E aqui eu quero dizer uma coisa que é interessante para quem pesquisa, porque a maioria do pessoal que veio no início da imigração eram evangélicos. E muita gente pensa que todos eram luteranos, porque aqui todos são luteranos de fato. Mas se engana quem pensa isso. Do Hunsrück e de Pfalz, grande parte dos imigrantes alemães que vieram de lá eram calvinistas, não eram luteranos. Quer dizer, eles seguiram as teses de Calvino, né? E o que aconteceu foi o seguinte, né? Que inicialmente todos eram luteranos, os evangélicos, né? Na Alemanha. Depois, vários príncipes adotaram as teses de Calvino e implantaram a igreja evangélica reformada. Então, cada súdito desses príncipes era obrigado a seguir a religião do seu senhor. Então, no Hunsrück, em Pfalz, onde foi adotada a igreja evangélica reformada, né? Grande maioria eram calvinistas lá, não luteranos. O que aconteceu depois que chegaram aqui no Brasil, em São Leopoldo? Todos os pastores que vieram eram luteranos. Então o pessoal que antes já tinha uma vez sido luterano e depois foi da igreja reformada, voltou de novo para a igreja luterana. Então isso só para chamar a atenção, porque duas famílias eram evangélicas, né? E não é por ter o mesmo sobrenome que as pessoas são parentes. Vocês sabem, Schneider, Alfaiate, Schmidt, Ferreiro, né? Em cada localidade tinha um Schmidt, tinha um Schneider, e que e uma vila não tinha nada a ver em termos de parentesco com a outra vila. Então, assim também, Dick deveria ser alguma pessoa bem reforçadinha, né, para ter esse nome Dick. E eles não se descobriram nada de parentesco, mas não quer dizer que não possam ser, apesar de inclusive terem religiões diferentes, morarem em lugares diferentes, mas poderiam ter sido parentes. Para isso a gente teria que
retroceder até antes da reforma. E aí a gente não, muito raramente a gente encontra registros paroquiais dessa época, né? Então fica difícil de dizer, mas pelo menos o Aldino pesquisou até onde ele conseguiu ir, não encontrou parentesco, né? Uma pergunta. Você falou dos luteranos e uma católica. Como é que surgiu a católica? Os católicos dos antepassados do Aldino eram do que hoje é o município de Zell-Mosel, né? De Bridel, e nessa localidade, antes da Revolução Francesa, dominavam os príncipes e bispos de Tria. Quer dizer, o príncipe de Tria, do Principado de Tria, era ao mesmo tempo o bispo e o príncipe. Quer dizer, ele era a autoridade religiosa e a autoridade secular. Então, o Aldino os antepassados do Aldino eram desse principado, de Tria, né? Então, ali, a grande maioria é católica. Hoje, ainda continua sendo assim. Enquanto que, por exemplo, Fals, ou mesmo no Brunswick, a grande maioria é evangélica. Mas, então, eu acho que vocês vão ter um livro muito bom de história e genealogia. O Aldino, inclusive, fez um histórico no início do livro para colocar o leitor do livro no contexto histórico da época. Então, acho que o livro é maravilhoso, né? Nesse sentido, né? E eu quero aqui concluir uma coisa que eu coloquei no prefácio. Eu comecei a participar de genealogia no INGERS, Instituto Genealógico do Rio Grande do Sul. E um dos coordenadores era o Werner Dullius. E o Werner Dullius para mim, foi o genealogista dos que eu já encontrei, que mais tinha conhecimento de genealogia. Sabia tudo. Tudo, ninguém sabe, mas ele sabia muito também. E ele sempre dizia o seguinte, quando se tratava de escrever a história da família, ele dizia que algumas famílias têm sorte. E eu diria que os Dick tiveram essa sorte, porque tiveram um filho seu que assumiu pesquisar a história, escreveu um livro e fez isso com maestria. Era isso. Décio, muito obrigado. Parabéns. Boa viagem. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande ter vocês todos aqui. Agradecer a presença de vocês aqui, se locomover de suas casas, por esse lugar aqui que o médico da genealogia EBS, que já editou muitos livros, realiza sempre os lançamentos dos livros aqui. Então esse é um lugar que não foi fácil, certamente, para quem vem mais de longe. Eu sei que de algumas pessoas, por exemplo, o Ademir veio de Lajeado hoje, né? E outros mais de perto, mas de Porto Alegre mesmo, então não é fácil. Mas então eu queria agradecer a presença de vocês, em especial a minha esposa e o meu filho Felipe, que me acompanham. Mas antes deles, eu queria agradecer muito ao Nélio, do Genealogia Décio, ao Décio, que é o prefaciador do livro, porque tudo que eu vou falar agora sobre o livro, eles conheceram depois quando, como o Décio falou, nós nos encontramos, nós já nos conhecíamos, nos encontramos e ele recomendou para fazer contato com genealogia se eu tinha ideia de fazer a publicação. Então,
o Nélio organizou a capa, não sei porquê, mas eu gosto da capa, acho que ficou muito bonito. Se deve graças ao Nélio, ao concurso dele, além da organização. E o Décio teve o trabalho assim, de revisar o texto, digamos assim, um texto. Ele elogiou o texto aqui, menos. Ele, digamos, um texto tosco, ele transferiu um texto, como ele mesmo diz, assim, muito agradável por ele. Então eu queria agradecer mais a todos eles, meus, agora mesmo chegaram mais dois sobrinhos, os outros sobrinhos todos que estão aqui, a Tecla, a Marli, a Vitória, a neta dela, o Paulo Inácio, a Paula, a Lúcia e o Marco, e que são diretamente da minha família. Depois tem a Sônia aqui, que nos conhecemos, eu tomando vacina no posto de saúde Modelo em Porto Alegre, em 2000, eu acho que foi 2001. Acho que 2011, porque 2001 não. Eu era secretário da Prefeitura de Porto Alegre e eu tive, a Prefeitura estava negociando um financiamento com o banco, o Fomplata, né, o Banco de Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata, e foi em 2001. E ela deu a vacina e disse, pô, mas nós somos parentes. Eu guardei aquele cartãozinho dela até agora, 2018, quando eu comecei a fazer a árvore e localizei ela de novo. Mas então, como é que eu fiz esse meu trabalho, né, de montar esse livro? Né? Começou com o meu ramo, o ramo do qual eu descendo, né? Então, ali não é como chegar aqui, que é subir, descer, então é como andar no plano, assim. Você conhece os parentes, faz contato, montar essa árvore foi relativamente muito fácil. Mas, para chegar nisso, eu, como o Décio falou, eu fui muitas vezes na Biosfera de Porto Alegre, ali na Rua Espírito Santo, então pesquisei muito ali, em Santa Cruz, o segundo lugar, porque eu sou de Santa Cruz do Sul, depois fui a Frederico Westphalen, fui a Novo Hamburgo, porque São Leopoldo pertence ao bispo, né, São Leopoldo, que é por ali, né, o bispo fica em Novo Hamburgo e São Leopoldo pertence a... Então, aí, eu pesquisando, apareciam nomes que não casavam com a minha área. Parece em São Leopoldo tinha uma coisa bem engraçada. Tinha um cara que tinha filhos era o registro dos netos. E nos livros, tanto da Igreja Católica como da Evangélica, tempos bem atrás, sempre aparecia o nome do nascido, os pais e os avós. E aí aparecia um neto lá com um tal de Ulrico. Eu nunca tinha ouvido falar Ulrico, né? Nome Ulrico. E vai, o avô Ulrico. Aí daqui a pouco esse filho que estava nascendo os netos, esse filho se mudou para Novo Hamburgo. E foi registrar o filho em Hamburgo Velho. Aí o cara escreveu, o registrador lá, que devia ser talvez de origem alemã, ele escreveu corretamente o nome, era Ulrich, com CH, né? O outro tinha escrito Ulrich. Então são coisas assim que a gente vai registrando. Então eu montei a árvore, eu fui montando e aparecia nome daqui, aparecia nome dali. E aí eu comprei não. Um amigo do meu filho, ele me emprestou um livro do Gilson Justino da Rocha. Aí
aparece o nome do Jacob primeiro, vindo em 1826. E aí começou a nascer, digamos assim, a árvore a primeira, eu já tinha pesquisado bastante, e chegou a árvore do Jacob que veio em 1826. E aí eu tinha achado os nomes, mas eu não tinha pessoas com quem falar, porque na minha pessoa eu sabia o tio, sempre tinha alguém como referência. Aí um dia eu estava em 2018, eu tive depressão. E tratando com o terapeuta lá, aí acho que ia lá uma vez por mês, né? Aí ele me perguntou: o que você anda fazendo? Eu disse: estou fazendo a árvore genealógica da família Dick. Ah, mas então você tem que conhecer a Asta. Asta? Não conheço a Asta. Então foi a primeira pessoa do ramo do Jacob que veio em 1826. O meu ramo, o Lawrence, que veio em 1854. Em 1826 veio o Jacob e a Asta é descendente dela. E ele me disse: entre em contato. Eu entrei em contato com a Asta, ela deve aparecer daqui a pouco. Ela não está aqui ainda, mas ela ficou vindo. A Asta começou a me dar informações sobre a árvore. Então, a segunda pessoa dessa família dos primeiros luteranos, do Jacob, ela me deu o nome de um senhor Adelmo que mora em Teutônio, e eu entrei em contato com ele. Ele disse: olha, vamos marcar um encontro, mas eu quero que tu venha para cá, que tem uma sobrinha minha que vem da Alemanha, ela que conhece bem. Aí nós nos encontramos lá. E aí ela falando assim, ela diz assim: não. Então, foi muito rico. Eu comecei a entrar, ter nome de pessoas com quem tratar. E aí ela disse: mas tem um senhor que trabalha no Banco do Brasil, em Caxias, que eu vou te dar o nome dele. Aí me deu o nome do Roland. Aí eu liguei para o Roland um dia. Aí o Roland me disse assim: pois é, aqui no Banco do Brasil, nós somos 2 funcionários aqui, um sou eu, e o outro é o José Bonito. E nós não descobrimos que parentesco que nós temos. O José Bonito está aqui. E aí eu comecei a entrar em contato com o José Bonito. Então o José Bonito é do ramo que eu recebo, e o Roland é do ramo do Iago. Então ele completou, ele fez uma pesquisa enorme ali, a partir de Santa Clara do Sul, né? Ele é Lajado, antigamente era tudo Lajado. Então o Jacob eu fui descobrindo aos pouquinhos, e ainda é o ramo que falta desenvolver mais. Eu resolvi publicar porque a árvore nunca termina, né? Então se nunca termina, eu termino e não terminei a árvore. Aí eu digo: não, vou publicar isso aí do jeito que está aí, né? O terceiro ramo é no livro do Justino da Rosa, Imigrantes da Alemanha, de 1824 a 1823, aparece um Philipp. Na verdade, o nome dele é Johann Philipp. No livro só tem isso, descobri depois. E essa família toda eu montei com pesquisas que eu fiz na igreja evangélica. A Lúcia e o Márcio me acompanharam muito. Eu fui na igreja, também pesquisei na igreja evangélica de Santa Cruz, na de São Leopoldo, com a Lúcia, e de Campo Bom. Então lá nós descobrimos essa árvore. Eu montei toda ela sem nunca ter falado com alguém da família mesmo. Então eu recebi as informações das igrejas, né? São Leopoldo é a única igreja evangélica e também luterana que tem os dados já em computador, né? Então lança lá o nome Aldino Bernardo Dick. Por exemplo, se eu vou pesquisar no livro de nascimento de Santa Cruz, saber quando eu nasci, eu tenho que pegar um livro. Olha, eu acho que ele nasceu em 1948, tem que procurar dia por dia até achar.
E eles têm lá que põe o nome, eles já dão o livro de quem que é filho. Então, a Lúcia e eu, e o meu o falecido meu irmão Hilário, nós em um dia, nós pesquisamos 100 anos, de 1828, 29 até 1930, em um dia, com as coisas feitas em computador. Então eu até no livro acho que eu abordo isso, porque em todas as igrejas católicas que eu fui também, eles estão informatizando, mas eles estão, não, nada está terminado. Então São Leopoldo foi a única que já tem esse trabalho concluído. E também fomos a Campo Bom, também lá em Evangelho. Então, esse foi o trabalho de pesquisa. E durante o trabalho de pesquisa, aí é mais um modo de ser meu, enfim, a gente lê muito. Então, eu comecei a achar, por exemplo, incluir uma parte de histórias sobre como era o ambiente na Alemanha em 1820 e poucos, quando começaram os alemães a vir para cá. Então tem essa informação. E também aqui do Brasil, como é que o Brasil era em 1800 e pouco, ali ainda era império, logo depois da independência, o rolo que era aqui no Brasil, como é que a vida política era? Que aqui ninguém queria branco, todo mundo queria os africanos de comprar os negros e botar os escravos aqui. Então eu contextualizei isso. Depois, numa das visitas que eu fiz de descendentes do meu primeiro imigrante, eu fui a Santa Catarina e os caras, eles me deram lá um artigo que saiu no jornalzinho da cidade, lá de Itapiranga, Santa Catarina. Eu gostei daquela história. E eu tinha reunido na minha cabeça tanta história, e aí eu comecei então a incluir um capítulo também de histórias de alguns descendentes. E aí um dos casos que o próprio Décio falou, do Cristo, tem a história do Cristo, que é muito rica, tem várias histórias lá que vale a pena ler. Aí também achei, vem cá, para onde é que foram? O primeiro imigrante veio e foi para Santa Cruz, para onde é que foram os descendentes? Então, fiz um capítulo só para onde é que foram. Chegou o Abel no Dique, esse aí que eu visitei em Teutona, na Vila Abel. É uma figura que me ajudou muito. Esse deve ser o filho, Magrinho. Ah, o sobrinho. A Verônica. Então, eu também acrescentei um capítulo então, sobre para onde é que foram esse pessoal. Primeiro, o nosso primeiro imigrante foi para Santa Cruz, o Jacob foi para São Leopoldo, especificamente na época, não era Campo Bom, e o Filipe foi para Loma Grande. Então, para onde é que foram? Então, nem todos os que estão na árvore eu consegui saber o nome de onde nasceram, mas tem lá uma informação. Depois, aí é uma coisa mais de, não sei se é uma crítica, né? Mas o imperador do Brasil, acho que já era Dom Pedro, acho que o Dom Pedro já tinha votado, mas sendo consultado sobre trazer europeus para cá, então ele tinha um decreto lá que tinha um artigo que a pessoa tinha que ser católica, apostólica e romana. Está lá escrito. Aí eu vendo a realidade, a realidade aqui é muito diferente. Aí eu fiz a pesquisa do livro do Justino, e quem é que veio para cá católico, quem é que se dizia católico e quem se dizia evangélico. Bom, quem ganhou na pesquisa foi os que não disseram qual era a religião. Por quê? Porque se eles disseram, se fosse um país sério, já não era, se dissesse que era evangélico, o cara não dizia, volta para lá, eu disse que só católico aqui, então o cara não dizia. Então a maioria que veio não disse a pesquisa.
dos 2.000, 3.000 que eu pesquisei, a maioria disse que não tinha religião. A segunda colocada foi a luterana, os evangélicos, e a terceira foi a católica. Então, eu fiz também essa estatística. Né? Então, o que eu queria dizer era isso. A gente faz o verso, né, sabe muito bem disso, a gente não faz um trabalho dele sozinho. Né? Então, eu tive muita gente que, como principalmente o Ademir que está aqui, o Adelmo que está ali, tem outras tantas pessoas, foi graças a elas que eu consegui. Então, eu agradeço muito a vocês. As palavras amáveis que o Nélio falou de mim, eu deixo. Se quer falar mais alto, eu falo mais. Pouquíssimas pessoas eu deixo entrar lá em casa, mas o senhor foi uma delas, viu? E a gente fez uma amizade, a minha esposa está em São Paulo, manda um grande abraço pelo senhor, pelo dia do lançamento do livro, né? E acho que foi muito bom fazer um livro com o senhor. E o senhor foi muito atencioso.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham: Geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland.